Fala galera, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo sobre a minha jornada aqui no Solrare. E esse acho que é um dos vídeos mais importantes para quem quer efetivamente começar a jogar o Solrare, utilizando aí, comprando, né, Ethereum e comprando cartas. Vamos lá então. Esse vídeo talvez fique um pouco mais longo porque tem bastante coisa. Bom, primeiro passo. Primeiro passo são 5 passos aqui, 5 dicas que eu aprendi neste um mês. Hoje dia 5 de setembro, está fazendo um mês que eu entrei na plataforma, no Solrare. Se você não sabe o que é Solrare, não sabe o que eu estou falando, veja aqui na descrição, tem o primeiro vídeo da playlist que eu explico um pouco sobre o jogo. Nesse vídeo eu vou mostrar como comprar cartas. Então, primeiro passo é você inserir dinheiro. E daí nós temos 3 opções. A primeira opção, e como eu falei, essas dicas servem para outros NFT games. Se você está jogando Axie Infinity, GenoX, enfim, existem vários NFT games. Isso é uma coisa que eu aprendi errando, mas que fica a dica para você não errar assim como eu. Eu já investia em criptomoedas, eu tenho a minha conta no mercado Bitcoin, e outro ponto importante aqui, tudo que eu vou citar, não tem nada, não tem nenhum patrocínio, é tudo que eu uso, e eu vou falando aí o que é bom, o que é ruim. Então, fique inclusive à vontade, né? Existe, ó, eu uso o mercado Bitcoin, mas existe aqui no Brasil Foxbit e o Binance, que são os maiores. O Binance não é brasileiro, mas tem muitos brasileiros que jogam utilizando o Binance. O mercado Bitcoin e esses 3 que eu citei, eles são exchange. O que é uma exchange? É uma casa de câmbio. Então é onde a gente coloca o nosso real e a gente pode pegar a moeda, as criptomoedas, dentre elas o Ethereum, que é a moeda do Solrare. Então eu já tinha investido dinheiro no mercado Bitcoin e eu falei, ok, então eu posso transferir, já que eu já tenho Ethereum comprado, eu posso transferir para o Solrare. Mas aí que entra. Para eu ir direto para o Solrare, eu preciso ter uma carteira, uma wallet. E aí que entra esse MetaMask. Isso também, gente, existem várias wallets, tá? Eu fiz uma breve pesquisa, porque eu queria realmente começar a jogar, né? Eu conheci o Solrare, eu quis começar a jogar, eu tinha R$ 300 em Ethereum, e eu falei assim, olha, eu vou colocar isso no Solrare, vou começar, para ver como que é, né? Você compra uma carta, enfim, quando eu fiz essa, e daí eu precisei dessa wallet da MetaMask. Aí é uma conta gratuita que você faz, o mercado Bitcoin também, né? Uma conta gratuita que você pode fazer e lá você pode comprar Bitcoin, Ethereum, tem fan tokens. Quem sabe até se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu posso fazer um vídeo falando mais sobre esse universo. Mas falando do Solrare, então, eu tinha esse dinheiro lá, que inclusive eu ganhei minerando Bitcoin. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar um vídeo na descrição aqui que da Tanner, que o Michael e o Dimas eles falaram sobre isso para você entender o que é minerar. Se você quiser começar, se você tem um computador com uma placa de vídeo boa, você pode fazer. Então eu comecei também a minerar uns meses atrás, juntei esse dinheiro, coloquei no mercado Bitcoin e lá eu falei, bom, eu vou usar esse dinheiro então para começar no Solrare. R$ 300. Aí eu passei para o MetaMask e a cada transação, a cada levantamento, você paga, tem uma comissão para o mercado Bitcoin, né? Tem a comissão para a plataforma, que ela é bem pequena, porque ela é percentual da sua compra. Mas existe o gás. O gás, ele é o combustível que a blockchain utiliza para você movimentar os criptoativos. E foi aí que veio a grande surpresa, porque quando eu tirei do mercado Bitcoin para o MetaMask, já diminuiu o montante. E para eu levar para o Solrare, eu não conseguiria, você não consegue levar direto do mercado Bitcoin. Por quê? O mercado Bitcoin é uma exchange, é uma casa de câmbio. Já você precisa ter uma carteira virtual. Então, assim como a gente tem um cartão de crédito, né, virtual, que a gente utiliza para fazer compras, você tem que ter uma carteira virtual e lá, só que claro, lá não é cartão de crédito, você pré-pago, você carrega a sua carteira e você utiliza em várias plataformas. Eu, inclusive, escolhi a MetaMask porque eu vi que vários jogos eles utilizam a MetaMask. E a MetaMask também. Ela não tem custo para você fazer conta, ela vai cobrar um pouquinho da sua transação, que é percentual.
mas, de novo, tem mais um gás. Então, aqui foram 2 transações. Cada gás, na época, e hoje está mais caro ainda, eu paguei cerca de 3 dólares e pouco, certo? Porque sempre, como isso é tudo global, sempre tem a transação, valor fiduciário em moeda vai aparecer em dólar. Então, dos meus 300 reais que eu iniciei no Solrare, caiu, eu tive de taxas quase 90, 86 reais eu tive de taxa. Por quê? Então a maior parte dessas taxas foram esse gás e mais, claro, o percentual. Então, esta é uma forma para você iniciar no Solrare, para você colocar dinheiro no Solrare, mas eu já não indico. Ou você já coloca, se você tem, e se você tem bastante, aí vale a pena. Então, faça só o cálculo, se você tem aí, e eu cheguei a ver, você tem que ter mais de 3 mil reais para valer a pena essas 2 transações que você vai fazer, certo? Então, isso só vale para quem já tem esse dinheiro investido, já tem Ethereum comprado em uma exchange, certo? Ou se você já tiver a sua wallet, como a MetaMask, ou aí que eu falei até da Binance, tem um colega que utilizou a Binance não precisa ser esses 2 trâmites. Você coloca direto nela e passa para o Solrare, certo? Ela funciona como exchange, mas ela também funciona como carteira. Na MetaMask, você também consegue comprar por lá. E também tem uma taxa. Então, essas carteiras você pode até comprar diretamente. Eu utilizei essa porque eu tinha um dinheiro investido lá. Mas eu já não recomendo para você, porque em cada uma dessas transações você vai pagar taxa e isso já inviabiliza a operação, certo? Então, segunda maneira para você colocar dinheiro é usando o Ramp. O Ramp é uma forma que não só, né? Aqui está pegando um exemplo Solrare, mas normalmente as plataformas têm para você iniciar no jogo. Você compra Ethereum com um parceiro deles. Então você não está nem comprando deles, tá aqui, ó. Tem o nome da empresa, que essa empresa chama Ramp, certo? Que o Solrare fez a parceria. Então você compra o Ethereum e ele já vai direto para sua carteira da Solrare. Isso também, ele está vendo como ele é mais curto o processo. E aqui, né, só para mostrar uma simulação. E é claro que tem a taxa dessa ramp, que aqui, ó, na simulação de 500, e pior que aqui estava em dólar, né, mas em 500 reais, você vai pagar porque essa taxa, ele fala aqui que depende do método, mas um cartão vai ficar mais ou menos isso, 4, 5 dólares. Tá vendo que é menor do que eu paguei, porque eu paguei 2 vezes, eu paguei mais de 6 dólares só do gás e mais daí a taxa do mercado Bitcoin e do MetaMask. Aqui você paga uma vez só, mas ainda assim tem essa taxa que, de novo, vale a pena se você for colocar um montante alto. Então você vai separar já, fala assim, olha, eu vou começar no Solrare, eu vou separar 2 mil, 3 mil reais para eu começar. Então você pode comprar o Ethereum, porque aqui daí já entram aqueles fatores que eu conversei com vocês no último vídeo. Entra a cotação do Ethereum do dia, às vezes você não tem nenhum jogador em vista para comprar, mas você viu que o preço do Ethereum tá bom, então eu vou comprar Ethereum. Lembra que a gente está no NFT Game, a gente está investindo, a gente está comprando uma criptomoeda. Então, no meu caso, justamente isso. Eu já tinha criptomoeda, eu quis colocar lá. Só que eu vi que não valeu a pena por conta das taxas. Então, ao invés de agora eu investir comprando Ethereum direto no mercado Bitcoin, eu compro no Solrare. Por quê? Porque ali eu já estou jogando, eu já tenho a questão do potencial, né, das cartas, o que a gente já falou do porquê eu invisto no Solrare, que foi o vídeo anterior. Aí a terceira opção, que isso dá uma praticidade muito grande, que faz com que pareça que o Solrare nem seja um NFT game, porque você pode comprar cartas diretamente com o seu cartão de crédito. E isso, de novo, é um item que é muito interessante, inclusive para quem pensa em investir em Ethereum. Por quê? Porque aqui é a única possibilidade que você tem de comprar Ethereum e pagar no cartão de crédito. O que significa isso? Eu vou dar o meu exemplo que eu vou compartilhar com vocês. Eu fiz uma compra de uns cards que eu já vou mostrar e eu nem paguei ainda, porque a minha fatura do cartão vai ser dia 18. Eu comprei Ethereum e eu vou pagar ainda. E nesse período, nesse caso, o Ethereum valorizou. Claro, poderia ter perdido, mas é o que a gente falou. E se você não está por dentro do mundo das criptomoedas, fique por dentro, veja, né?
dicas de especialistas, porque aqui a gente não está falando de pensar em investimento, a gente está falando de um jogo que você tem esse potencial, de você ganhar um dinheiro, de você utilizar esses ativos. Mas então eu comprei acreditando, né, olhando aí vídeos e portais que a tendência a médio e longo prazo para o Ethereum era subir, eu falei, bom, eu já vou comprar. E eu comprei um Ethereum a 16.500, hoje, na data de hoje, ele está valendo mais de 20 mil. Então eu nem paguei esse Ethereum e ele já valorizou. E aí que entra esse item que eu achei muito legal, porque você compra Ethereum no cartão de crédito. Então a taxa, e lógico você paga a taxa, primeiro, porque além da conversão do Ethereum, né, é uma compra internacional. Então você vai ter que ter um cartão de crédito internacional. Fique atento se o seu banco cobra taxas de você. No meu caso, eu não sou cobrado, eu tenho apenas o IOF, que é 6,3% da transação. Mais a cotação do dólar, que também tem bancos que fazem a cotação do dia e outros que é no fechamento da fatura. Então fique atento a todas essas variáveis. Então vejam que é uma coisa complexa. Mas se você ficar ligado, você pode se dar bem. Você pode comprar uma criptomoeda, ter um prazo ali que a volatilidade dela pode te ajudar. E quando você for pagar, você já está pagando muito mais barato, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então a primeira dica para inserir dinheiro no Solr, eu indico cartão de crédito. Que você vai lá e você lembra aquilo do lance, que eu vou mostrar para vocês. Para começar no jogo, é legal que você compre cartas por meio de lance. Por quê? Se você se inscreveu usando o meu link, né, que está também na descrição do vídeo, você vai ganhar uma carta quando você comprar 5 cartas. E eu falei para vocês, eu compartilhei aqui, eu ganhei uma carta que eu vendi ela 0,27, eu vendi ela mais de R$400, porque eu entrei por um link de uma indicação de um colega e eu ganhei essa carta e já vendi. E isso, então, é legal essa dica para você começar a montar seu time, veja o que está sendo lançado. Até porque, como estão lançando muitas cartas, o preço está bom. Eu vou mostrar também alguns jogadores que eu tenho acompanhado, que como vale a pena quem está ingressando, você já compra com lance, com bid, que a gente fala. E lembrando, você deu o lance, não comprou, teve um lance maior, vai ser estornado, vai ser cancelada a sua compra no cartão de crédito. Isso fique tranquilo que eu fiz várias vezes, então isso é muito tranquilo. Só vai ser cobrado se efetivamente o seu lance for maior e daí você vai comprar a carta. Beleza? Então, primeira coisa, inserindo dinheiro. A dica que, pela minha experiência, que é para quem está começando, mesmo se você já tem, às vezes, ativos, né? Se você tem investido no Ethereum, se você puder, se você guardar ali, né, economizar, falar assim, esse dinheiro eu vou destinar ao Solr, use o cartão de crédito, porque ele tem essas vantagens. Fique sempre atento à cotação, né, do dólar e também a cotação do Ethereum, porque isso vão ser coisas que vão impactar. O Ethereum é no dia. Se eu comprar hoje um card lá, eu vou ter uma cotação de Ethereum, que é o que eu vou mostrar para vocês já já. Segundo, faça cálculos. E aqui entra o exemplo que eu dei para vocês de uma compra grande, né? A minha maior compra, que foi a compra de um bundle. Um bundle é o quê? É um kit. É quando você compra, já vem 5 cartas. Eles lançam esses lotes promocionais, sabe? E então, eu estava de olho, eu comecei e eu falei assim, olha, a minha meta é eu conseguir ter um time para eu ganhar a premiação de pelo menos 0,01 Ethereum, que tem toda rodada, 2 vezes por semana. E eu já consegui. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Eu vou mostrar aí como que eu montei o time e como que você pode montar um time economizando muito mais do que eu, porque eu já fui falando, além desse gás de entrada que eu tive, né, de prejuízo para inserir dinheiro utilizando o meu dinheiro que estava no mercado Bitcoin, esses R$300, eu também, algumas compras que hoje, eu analisando, eu faria diferente. Isso eu vou falar no próximo vídeo, efetivamente, de compra. Mas aqui, para você começar, para você entender como funciona, né, o comprar. Então, primeiro você vai inserir esse dinheiro, que você tem 3 formas, e eu indico você inserir no cartão de crédito. Segunda coisa, faça cálculos. Veja a cotação do Ethereum e do dólar no momento da compra. Eu vou dar o exemplo, então, desse bundle que eu comprei, que é do time, normalmente vem por time, esse é do Hellas Verona, um time que está na Série A do italiano.
E é claro, então, eu fiz uma pesquisa, eu estava de olho vendo o que tem, né, de promoções de lançamento de cartas, e esse bundle me chamou a atenção. Ele veio uma carta super rara desse jogador de 23 anos, e mais esses 4 jogadores, sendo um goleiro, importante, né? Um atacante, ele é meio de campo, um zagueiro e um meio de campo. Basicamente, olha, se você comprar um bundle, você já tem time para jogar. Então, se você comprar, acertar uma compra, conseguir fazer um bom leilão, participar de um leilão e conseguir uma boa compra, você já vai ter ali um time de entrada para você competir no jogo, certo? E daí por quê? Olha, quando a gente olha aqui e fala, meu Deus, investiu R$4.000, mas isso é pesado, né? É um dinheiro pesado. Mas por que eu investi? Por que eu comprei? Porque eu analisei o preço de mercado no dia, né, que estava tendo leilão desses jogadores. Eu abri cada jogador, eu vi o preço que estava, que existiam cartas ali à venda, né, o preço das últimas transações desses jogadores, e também vi a questão dos dados, do Solar Data. Eu vi o quanto que eles jogam, se eles estão jogando, se eles estão pontuando ou não. Isso também vou mostrar para vocês como fazer isso. E então, quando eu fiz essa análise, eu falei, olha, bom, aqui desses jogadores, 2 são titulares absolutos, 2 são substitutos, entram de vez em quando, e o goleiro, ele estava como substituto, mas ele virou reserva. Aí, o que é? Só para entender, né? Tem o starter, que é o jogador que começa jogando, o substituto, que é aquele que fica no banco, e tem o reserva, que é aquele que nem vai para o banco. Então, quando você tem, né, um jogador reserva, aí obviamente ele vai valer menos, né, do que alguém que entra, alguém que joga porque ele não pontua. Só que eu fiz, então, analisando, porque eu vi o preço deles e o preço que e você vai dando. Eu dei um lance, acho que estava em... Aqui, ó, a gente sempre fala, né? Por isso que a gente não fala esse zero. A gente fala, por exemplo, eu dei um lance de 2,45. Na verdade, o primeiro lance foi 2,15, se não me engano. E depois teve um lance, aí consegui fechar por 2,45. Qual que era? E eu estava ali nas últimas também, não ia subir muito mais, mas o preço desse elenco, à época, era esse. Eu falei, bom, eu tô precisando de time para começar. Eu comprando esse bundle, lembra que já são 5 cartas, eu já vou ganhar uma carta extra. Além disso, eu olhei a cotação. A cotação do dia estava uma cotação boa, assim, para a média. Eu já havia analisado, e quem acompanhou os outros vídeos viu que eu falei que existe uma tendência até o final do ano de romper os 20 mil. Rompeu já, agora em setembro. A expectativa minha era até novembro bater os 20 mil. Já bateu. Eu nem paguei essa fatura e já o valor da cotação, até aqui, ó, essa é outra planilha aqui, mostra, né, quanto que eu paguei em reais e em dólares, que vai aparecer no seu cartão, a cotação do dia, o IOF do cartão e o total pago e qual que vai ser a cotação somando a taxa. Então eu fiz um cálculo assim, quanto que eu estou pagando efetivamente, né, nesse Ethereum? Porque, claro, se eu comprar no mercado Bitcoin, eu não vou pagar os 6% aqui. A taxinha é bem menor, 0,05. Só que hoje a cotação já está em 20 mil. Então esse IOF, ele já foi dissolvido. Por quê? Porque eu comprei Ethereum, certo? Então eu comprei Ethereum. Só que a gente tem mais uma variável. Além de comprar Ethereum, eu comprei esses jogadores. Então eu comprei jogadores que o valor deles, no dia que eu comprei, eram esses, e hoje, passado aí 20 dias, alguns valorizaram e outros não, outros depreciaram. Né? O exemplo aqui, por exemplo, desse goleiro. Hoje o preço desse goleiro está em 0,20. Ainda está acima do que eu comprei. O Daniel Bessa também. O preço dele hoje está em 0,15. Ele está abaixo do que eu paguei. Todos os demais estão acima. Na verdade, o Kalinick, ele baixou. Só que o Kalinick eu já fiz uma troca. Então ele já nem está mais comigo. Eu já troquei por um outro atacante. Esse Kevin Hweg, eu confio muito nele. O preço não tem nenhuma carta, porque essa é super rara. Essa é a carta azul. Por isso que ela é bem mais cara. Mas só que ele é um jogador de 23 anos, é um suíço. Ele joga nas categorias de base da Suíça, da seleção suíça. E ele entrou bem. Ele tá como substituto, ele está no banco. Então eu acredito que quando ele voltar a jogar, essa temporada começou agora. Eu comprei bem no início da temporada, né? Tiveram 3 jogos. Eu comprei bem uma semana antes de começar. Eu acredito que ele possa. Então, o preço de mercado dele é o preço que vocês vão ver pelo Solar Data, vai estar mais ou menos isso,
mas esse também é uma carta que eu estou pensando um investimento aí a médio, longo prazo, porque eu sei que ele pode me dar um retorno. Na verdade, chegou a ter cartas dele vendido por esse valor aqui. A minha meta é vender só esse jogador por esse valor, que é o valor que eu paguei em todos eles, certo? Então, por isso que não tenho pressa em vendê-lo agora. Por quê? Porque eu consegui montar meu time e eu estou conseguindo fazer a pontuação dessa primeira etapa. Mas, gente, isso foi, de novo, o que eu fiz. Talvez poderia usar outras. Se eu for comprando a parte, é o que eu falei, meu próximo vídeo eu quero mostrar que não precisa investir tudo isso. Com R$2.000, você consegue montar um time para você ganhar um Ethereum aí cada semana, ter a chance, ter chances reais de ganhar. Que é claro que não vai ser, não é regra, porque o jogador na vida real ele pode ir bem, pode ir mal, tem essa variável. Mas é possível aí com R$2.000, quer dizer, a cotação do Ethereum subiu um pouco, né? Mas então, talvez um pouquinho mais alto agora, porque o Ethereum valorizou. Mas vamos contar aí com 2.500, você consegue montar um time que é o time base que eu tenho hoje, e ele está valendo isso. Aí tem esses jogadores que estão lá no meu plantel, vamos dizer assim. Então, segunda dica para você começar no Soul Rare, para você comprar, faça cálculos. Tome cuidado, pesquise o jogador, pesquise sobre o time, a liga que ele joga. E aí vem a terceira dica, cuidado com a ansiedade. Isso eu falo por mim, eu também sou muito ansioso. E muitas vezes, ainda mais lá no bid, no leilão, você fica comprando por impulso, fala, meu Deus, o jogador está bem abaixo, porque o leilão ele começa baixinho. Então o jogador vale 0,33. E lembrando, né, ó, então sempre que eu falo 0,33, eu tô falando isso aqui, ó, isso aqui vale 0,35, tá? 0,35. Esquece esse primeiro, que claro, um Ethereum aqui é os R$20.000. Então a gente tá falando de sempre da casa para trás. Então, o jogador vale 0,35 e o leilão dele tá em 0,05, em 0,10. Então a gente fica nessa angústia. Mas é importante, porque é importante ter as estratégias. Primeiro, eu preciso de jogadores para todas as posições. Lembrando que para jogar na Div 4, que é essa que você ganha, você pode ganhar a Ethereum só por fazer 205 pontos, sem competir com ninguém, você pode entrar com uma carta comum, que normalmente eu estou entrando ainda com o goleiro. Por quê? Porque os meus goleiros que eu tenho, eles são reservas, eles não estão pontuando. Mas eu entro lá, eu tenho o Keylor Navas, ele joga, e só que ele pontua menos, porque ele é uma carta comum, e os outros 4 estão indo bem, e eu consigo fazer aí essa pontuação. Por isso que é importante ter estratégia. Eu tenho um zagueiro, tenho meio de campo, atacante, né? Quem que joga? Eu vou ter que ter essas 3 posições e mais um extra, que pode ser mais um zagueiro, mais um meia ou mais um atacante. E outro item que eu falei de não comprar com impulso, então ter cuidado com a ansiedade, analisa bem, vê se vale a pena. Agora, ainda mais para quem vai entrar nas cards amarelas, que são as limitadas. Tem muita, né? A escassez dela é 1 para 1.000, então tem muita carta. Tem muita carta sendo lançada, porque a plataforma está crescendo. Então, não precisa se dá para esperar. Às vezes, espere o momento, certo? Se você vê que o preço está um pouco acima, nem compre. Né? Aguarde o momento, não tenha ansiedade. Mas, por outro lado, é bom sempre ficar atento. Oportunidades. Porque quando a gente fala de oportunidades, é aquilo que a gente falou de gostar de futebol e acompanhar futebol. Esse jogador, eu conheço ele, será que ele tá bem? Eu vou dar um exemplo para vocês do Júnior Urso. O Júnior Urso, meio de campo, que hoje ele tá jogando no Orlando. E eu já conheço ele, jogava no Corinthians aqui no Brasil, e a gente sabe, ele tá hoje com 32 anos. Só que ele sempre foi um porte físico, né? Sempre jogou muito, então é um jogador que se cuida muito. Então eu sei que é um jogador que não vai se aposentar o ano que vem. Mas pro jogo, muitas pessoas não compram jogadores de mais de 30 anos, né? Ainda mais meio de campo ou atacante. Mas Júnior Urso, quando a gente conhece, a gente sabe do potencial, sabendo que ele tá jogando, ele jogava como volante, agora ele tá jogando com um meio um pouco mais avançado. Aí você analisa ele lá como que ele tá no Orlando, titular absoluto nos jogos. E eu fiquei esperando uma oportunidade. Então, assim, eu já conheci o jogador, era uma liga que eu quis investir, a MLS, porque depois eu vou mostrar, né, para vocês, quando a gente fala de comprar, tem jogadores do mundo todo. Mas existe, é legal você ter um foco, até para você ficar acompanhando. Então eu comecei a focar mais, eu comecei e comprei esse bundle aí do Verona, da Itália. Então tem alguns jogadores da Europa e o resto América. Por exemplo, jogadores
Japão, Coreia, tem muito jogador que joga e ganha dinheiro porque são jogadores às vezes mais baratos, né? Porque são ligas que não tem tanto apelo. Mas eu também não tenho muita paciência nem vontade de ficar acompanhando essas ligas. Mas, enfim, vai da sua estratégia. Então, eu comecei a mirar mais numa MLS que tem rodadas. Agora está com rodadas de meio de semana, porque na Europa, se o time não está jogando uma Liga Europa, as Copas, normalmente elas não são, né? Copa interna, Copa do Brasil, elas não são... A maioria delas não pontua. Então, se não joga uma Liga Europa, uma Champions League, esse jogador vai jogar uma vez por semana só. Já na MLS tem jogo no meio de semana. Aqui no nosso campeonato também tem. Na Argentina também tem. Então a Champions América, ela fica mais porque você tem esse aumento nos jogos. Lá na Europa tem, mas tem certos times, é isso que a gente falou, né? Não são todos. E a mesma coisa acontece no Japão, na Coreia. Tem os jogos, tem jogos de meio de semana nesse momento, né, em setembro. Isso também é uma coisa para ficar ligado quando que começa e quando termina uma liga. Por exemplo, estou falando muito da MLS, mas a MLS vai acabar agora em outubro, certo? Enquanto a Europa acabou de começar a temporada. Então, isso também é importante a gente ter a noção que isso vai ter a variável, né, dos preços das cartas. Então, vai da sua estratégia ficar ligado em tudo isso. Mas tendo cuidado com a ansiedade para não comprar às vezes por impulso. Eu vejo, às vezes tem jogadores que compram 2 cartas do mesmo jogador, sabe? Ele confia tanto. Aí, não sei, né? Vai de cada estratégia. Porque também se ele for mal, você está duplicando, né? Você está dobrando a sua aposta, vamos dizer assim. Quarto item, utilize dados para suas compras. Isso é fato. Não adianta, eu já falei isso, cuidado com ser passional. Só porque eu gosto de futebol, eu gosto de carta, eu gosto de tal jogador, vou comprar. E eu confesso que isso também acontece. Eu comprei o Balbuena limitado, foi meio por assim, foi meio por impulso, tava um preço bom, eu paguei que tava o preço de mercado, né? Não foi muito abaixo, mas não foi acima. E eu comprei o Balbuena também, por ter acompanhado ele no Corinthians, agora ele está no Dínamo de Kiev, jogando, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está comprando mais por gostar do que por efetivamente, será que essa carta vale o que ele está jogando hoje, vale? Então, utilize dados. E aqui tem 2 sites que eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou mostrar para vocês como utilizar, que é o Soul Hair Data e o Transfer Market. Tem outros, tá? Tem vários outros. Esses são os que eu uso. Eu vou mostrar, então, mais ou menos como eu faço a pesquisa dos meus jogadores. Beleza? Então, o que eu falei, pesquisar do jogador, do time que ele está jogando, né? Se o time está bem, se o time está mal. Inclusive, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, algumas La Liga, é que a MLS não tem segunda divisão, mas esses que tem, se você tem um jogador que ele cai para a segunda divisão, o time dele cai de segunda divisão, e a segunda divisão, normalmente, ela não está ainda contemplada no jogo. Aí você vai ficar com uma carta lá que não vai, o valor de mercado vai despencar também, porque ela não vai mais pontuar. Aí você pode esperar ou torcer que ele seja transferido, ou, né, esperar que o time volte, porque senão você vai ficar com uma carta encalhada. Então, é importante olhar o time também, como que ele está na tabela. É uma liga que está começando, está acabando, como que ele foi na temporada passada. Porque tem ligas que a gente acompanha, que eu falei, daí você pega também lá na Europa, a La Liga, a Série A, a gente acompanha, mas tem a Jupiler League da Bélgica, já tem o campeonato holandês, Eredivisie, austríaco, são ligas que normalmente a gente não acompanha de perto. Então são times que a gente não sabe qual que é o padrão do time, se ele briga para não cair ou se ele pelo menos fica no meio da tabela. Então, olhar sobre isso também. E, claro, a liga que ele joga, o quanto que ele vai disputar de jogos, aquilo que eu estava comentando, de olhar o calendário da liga. Aí esses 2 sites então, eu vou deixar na descrição, mas eu já vou abrir também para conversar com vocês. A última dica, que daí eu vou passar para uma parte mais prática, de mostrando no site, por isso que eu falei que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, que é pensar no longo prazo. Então, de novo, cuidado se você espera, né, o lucro a curto prazo. Eu mostrei no vídeo anterior um jogador que eu comprei a 0,33 e vendi a 0,37 no outro dia. Mas, se eu tivesse segurado, ele hoje está valendo mais de 0,4. Então, tudo isso faz parte. Cuidado, às vezes, com o curto prazo. É claro, ele também poderia ir mal, ou poderia se lesionar e poderia perder. Mas a gente analisa os dados.
E é isso que eu falei, ainda mais para quem está começando, é legal você analisar, pegar as oportunidades. Porque eu comprei esse atacante do Nantes, Marcos Coco, porque eu vi que ele estava num preço bom. O preço de mercado dele, e tava ali o lance, estava acabando, eu falei, ó, vou dar um lance. Se pegar, pegou. Pegou. Aí eu comprei e falei, bom, legal, tem mais jogador, mas eu falei, ó, só para fazer um teste. Deixa eu colocar aqui, colocar 0,04 a mais. No outro dia vendeu. Se eu tivesse segurado, hoje poderia estar valendo mais. Então, cuidado, e isso tem essa volatilidade, porque tem a volatilidade da moeda do Ethereum, então por isso que eu nem fico tão arrependido, porque ainda eu vendi e eu tenho o Ethereum valorizou. Então, tá vendo? Por isso que é legal um NFT game. A moeda que eu tenho, a moeda ela tá valorizando mesmo com ela parada. Se ela tá na minha carteira lá, ela tá valorizando. E isso é muito legal, certo? Mas ela pode cair, obviamente, tem o risco. E a mesma coisa as cartas. Então eu compro, por exemplo, Junior Urso. Eu comprei, eu esperei a oportunidade por um preço bom, dei uma oferta para um jogador, comprei a carta dele e agora ele está pontuando muito bem. Eu nem penso em vendê-lo, mas depois a gente pode até ver o preço de mercado dele, que pode ser que aumentou aí por conta das últimas atuações. Bom, aqui então eu mostrei para vocês essas. Eu gosto, né? Acho que tem um cacuete de professor, você viu que eu sempre mostro aqui essa jornada, eu vou colocando os pontos até para dando direcionamento para vocês. É legal que vocês compartilhem se vocês gostam desse formato, se faz sentido também para vocês. Agora então eu vou mostrar aqui no Solhair. Então eu já estou logado aqui na minha conta. Lembrando, ó, inclusive para todo mundo, entra lá, tem o link, né, que eu já disponibilizei aqui, se você ainda não fez o seu cadastro, depois entra lá e você pode acompanhar meu time, pode seguir e a gente vai trocando figurinhas. Aqui, ó, tem as cartas que estão à venda. Lembra que eu comentei para vocês? Eu posso colocar, a venda funciona assim, eu coloco o anuncio, ele fica 2 dias. Se em 24 horas ninguém comprar, ninguém der uma oferta para você, ela automaticamente encerra. Então isso é legal também, que pode fazer aí esse formato de você ter ali o seu trade, né? Você colocar para negociar e você não precisar ficar preocupado quanto tempo. Imagina, daí ficou 2 meses lá. Não, ele tem um prazo que ele vence. Isso é legal para você, às vezes, não ficar acumulando, ou até para você ver o quanto que os jogadores colocam ou não os seus jogadores à venda. Mas vamos lá então para mostrar. Antes aqui nós estamos, é legal, eu estou mostrando antes do Solhair, porque é legal você entrar, faz o login no Solhair, e daí depois você vem aqui, ó, solhairdata.com. Aí ele vai pedir para você fazer o login. Se você fizer qualquer busca, ele pede para você fazer o login, você faz login com o Solhair. Aí é só dar um OK, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que esse site diz aqui, gente, ele não tem a ver com a plataforma e ele é uma iniciativa tipo Wikipedia. Ela foi criada, você pode doar, eles vivem de doação. Inclusive, eles fizeram uma campanha aí, conseguiram arrecadar 700 mil dólares, e o que é muito legal. Por quê? Porque eles ajudam muito, porque eles têm ali, eles fazem aqui relatórios sobre os cards do Solhair. Então, quando você entrar aqui, Welcome to Solhair Data, e daí você faz o seu login, ó, tanto que ele mostra os jogadores mais vendidos, raros, mais vendidos. Tem aqui jogadores mais vendidos desse mês, que é esse goleiro, Zach McMath. Enfim, ele já dá aqui alguns, ó, as novas cartas que estão sendo lançadas pelo site. Você consegue acompanhar também por aqui. Mas daí quando você vem aqui em login, olha lá, ele vai pedir para você fazer o login com a sua conta do Solhair e você autoriza. Por quê? Porque até para montar o seu time, você tem ali vários recursos do Solhair Data que é legal para você buscar. Então, como que é a minha jornada? Então, eu abro o Solhair, fiz meu login, fiz o login no Solhair Data e vou pesquisar um jogador, vou pesquisar uma posição. É claro que, às vezes, para quem está começando, é o que eu falei, eu indicaria vocês virem aqui em Marketing, New Card Auctions. O que são essa New Card Auctions? São o que o Solhair está lançando na plataforma. E essa é a forma como o Solhair ganha dinheiro, porque o Solhair não ganha em cada transação de jogadores, o Solhair não ganha nas taxas que a gente paga para colocar Ethereum. Ele vai ganhar porque ele tem licenciado o clube, né? Olha aqui, ó, o Olympique de Lyon, ele foi... ele está retornando, então todo ano eles fecham, né, o contrato com essas equipes, e daí eles lançam a carta
e aí que eles ganham, porque eles fazem esses leilões de cartas. Aqui nos leilões, o que é importante você já ver alguns filtros. Lembra que eu falei da estratégia? Você que está começando hoje, você pode optar para jogar com cards amarelos, são os limitados, que são mais baratos, porque a sua escassez ela é 1 para 1000, ou as cards vermelhas, que são as raras, porque são divisões diferentes. A amarela, ela tem características muito diferentes, das quais a gente cita aqui, a gente pode ver aqui no Play. Quando a gente vai em Play, a gente vai na Game Week. Então, observe que aqui a gente consegue acompanhar, né? Quando vai ser a próxima. Ó, essa Game Week fecha daqui um dia. Eu tenho que escalar meu time até um dia. Mas para mostrar aqui rapidamente para vocês as ligas. Então, essa é a liga que você joga com cards comuns, que é gratuito, você não precisa gastar nada para jogar. Tem um limitador, você joga 10 rodadas, você pode até ter a chance de ganhar, né, cards raros, mas é o que eu falei, é difícil. Mas pelo menos você vai ganhando outros cards. Como eu falei, eu jogo com o Keylor Navas, que é uma carta comum, e ele me ajuda com pontuação. Por quê? Ele é um goleiro titular, faz defesas, pontua bem. Eu tenho um decréscimo na minha nota por ele ser comum, mas mesmo assim ainda é melhor do que eu colocar o meu goleiro, que ele é reserva e ele pontua 0. Então, é legal, é importante você também escalar seu time aqui na Starter League. Aí, tirando então a Starter, nós temos aqui Global All Stars, mundo todo, onde, e todas elas seguem, então tem da Champion Ásia, Champion América, o Sub-23, as aqui é só para cartas únicas, aí tem, toda semana eles lançam um desafio, que é alguma coisa, ó, só com jogadores que estão participando das eliminatórias da Copa. É o que está acontecendo agora, que eu não tenho jogadores, muitos jogadores estão na seleção. Mas eles lançam ali desafios também que você pode ganhar prêmios. O que eu quero mostrar aqui? Lembra que eu já mostrei isso aqui rapidamente para vocês? A divisão 5, ela é a divisão de só cartas amarelas. Então aqui na divisão 5 hoje, né, falta um dia para fechar. Tem 2.100 times inscritos e até quase o 400, ou quem ficar aí entre os 400, você vai ganhar uma carta limitada, que é uma carta que você ganha, você pode vender, lembrando, você pode, né, ela é mais um ativo que você tem no jogo. Aqui você também ganha Ethereum, aqui você ganha carta e mais 0,8 Ethereum, que na cotação de hoje está $300, certo? Ficando entre os três. Um time amarelo, eu fiz uns cálculos, com R$400, aqui eu fiz, o Ethereum deu uma subida nos últimos dias, mas eu vou colocar então R$500, você consegue montar um time para você jogar essa liga. Um time para você pontuar, né? Não é só para você jogar, né? É um time com titulares que você tem chance. Eu, inclusive, montei eu vou mostrar no próximo vídeo, e eu ainda não coloquei ele para jogar, porque ainda ele está tendo essas rodadas de eliminatórias da Copa do Mundo, então tem, né, vários campeonatos que estão sem rodada. Então a previsão é no próximo final de semana, esse meu time ele vai estar em campo, que é um time que eu fiz já focado no Challenger Europe, que são os campeonatos menos famosos, e depois eu vou contar ainda no próximo vídeo porque que eu comecei esse time, que foi por acaso. Eu fui comprando cards muito baratos, eu falei, nossa, eu vou montar um time por muito pouco. Eu gastei menos de R$400, eu montei o time e falei, bom, é um dinheiro que eu já tinha, né? Um dinheiro que eu já tinha aqui do jogo, por conta das trocas, das vendas, e eu vou também aí explorar essa liga aqui, buscando aí, pelo menos aqui, ó, garantir uma carta amarela, que é a Tier 3, escala 3. Então vamos pensar que essa carta vai valer de 0,0001 até 0,010, que dá aí, vai valer de 50 a R$150 essa carta, né? Se a gente for converter. Então você gasta R$400, R$500, e mais toda semana, né, 2 vezes por semana, você tem a chance de ganhar pelo menos um card aí, vamos colocar R$50. Então, vamos fazer um cálculo pessimista. Você investe R$400 e toda semana você ganha R$50. No mês você tem 200, você paga, né, o payback, que é o retorno que você investiu, ele pode ser bem vantajoso. Então isso é muito interessante, mas de novo, isso não é regra, não quer dizer que todo mundo que faz isso ganha, obviamente que não, certo? Por isso que às vezes vai aí da sua estratégia, do que você quer
com o Soul Hair. Beleza? Mas esse é o cartas amarelas. E esse aqui só pode ter cartas amarelas, não pode ter carta comum. Você tem que ter desde o goleiro. E o goleiro é o que você mais gasta, é o que eu mais gastei. E ainda mais um goleiro, eu quis comprar um goleiro que tá jogando. Então ele eu paguei 0,25. Todo o resto do time eu paguei 0,25 e ele eu paguei o preço de todas as outras cartas. Certo? Mas é porque eu falei, não, vou mirar aqui em ir aumentando o potinho. Já que eu tava com esse dinheiro aqui no jogo, eu testei, investi. Mas o meu objetivo principal, e aí que vale, né? Eu comecei a fazer os vídeos falando desse objetivo que eu alcancei já na semana passada, que aqui, ó, na divisão 4, que são cartas raras, e você pode colocar uma comum, não pode colocar nenhuma amarela, então é só vermelha, ou você pode colocar uma azul. Ah, não, esse aqui também não, você não... Deixa eu confirmar que agora... Azul, ela é mais cara ainda, mas eu vou confirmar junto com vocês. Aqui você vê, ó. Não, você não pode usar azul. Então são cartas vermelhas e no máximo uma comum, que é essa branquinha cinza, certo? Aí depois eu vou fazer vídeos mostrando escalar o time, explicando elas em detalhes. Aqui é legal para, já que eu tô falando de comprar, né, de comprar card, é legal você já pensar nisso. Pô, será que eu quero ir comprar um time mais barato que eu posso buscar cartas, ou eu invisto um pouco mais e eu já miro em comprar cartas raras, porque esse prêmio para mim ainda ele é o mais interessante, essa divisão 4, e ela é a única que tem isso, que você por si só, independente dos outros jogadores, se você fizer 205 pontos, você já vai ganhar esses 0,10 Ethereum, que tá aqui, hoje está quase $40. Isso então você tem duas rodadas por semana. Se você fizer, meu próximo objetivo, né, 250, 0,20 Ethereum toda a rodada. E essa é a única divisão que tem isso. Aqui você coloca jogadores do mundo todo, cartas vermelhas, pode ter uma que não é vermelha, que é a branquinha. Esse aqui é um objetivo legal, isso que eu falei. Eu vou fazer um vídeo mostrando que o meu time, você consegue comprá-lo por 2.000, nem R$2.500. Eu estou fazendo essa variação por conta que o Ethereum deu uma esticada, mas era esse o preço que eu investi. Ah, Eros, mas você comprou mais. Eu tenho mais dinheiro investido porque foi tudo aprendizado. Eu tenho mais cartas que daí eu fui trocando, e por isso que agora eu tenho, além desse time, eu tenho mais times escalados aqui, ó. Por eu ter uma carta azul, aí eu posso escalar até aqui. Mas é claro que aqui a minha pontuação está longe de eu conseguir. Mas quem sabe no objetivo, porque você pode ter no máximo um time por liga. Então vamos pensar que aqui, se eu tiver, se eu conseguir nessa liga, na D3, eu consegui, ó, vamos ver qual que é o prêmio aqui e quantos que tem. Ó, aqui só são 700. Se eu ficar 27, eu vou ganhar uma carta rara Tier 2. Então, uma carta rara que ela vai valer mais de R$500 hoje, né? Se você ficar. Então, vai aumentando, né? Você vai investindo, você vai colocando mais dinheiro, você tem potencial de ganhar mais cards. Beleza? Mas esse eu quis mostrar então só a diferença, porque com as cards amarelas você gasta menos para ganhar um time. Mas você vê que o prêmio, ele vai ser sempre, não tem um prêmio que você ganha só por si só. Você vai competir. Você tem que ficar entre os 400 de quantos que, vamos ver quantos que tem aqui, eu falei 2.000. Então você tem que ficar aí entre os... E depois tem um site, tem mais um site que eu vou colocar, vou deixar o link para vocês, que é um site onde você vê, inclusive, essas estatísticas, quais divisões que, em cada rodada, ela fica melhor, ela está mais fácil, né, percentualmente, de você ganhar. Isso também é um outro recurso bem legal que te ajuda a você escalar o seu time e até você, quem está começando, comprar as cartas, certo? Só que lembrando, isso vai variar cada semana, isso vai variar, isso não tem também como ser aí uma regra para sempre, certo? Ó, eu vou abrir aqui, já vou mostrar aqui para vocês esse que eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo. Ó, para a Game Week que vai começar em 7 de setembro até dia 10, que é uma Game Week de meio de semana com vários... vamos ver uma que tá, porque as de meio de semana tá tendo jogos de seleções, então tá bem fraquinha.
Essa daqui é Game Week que já está acontecendo, já está aberta, né? Quem escalou, escalou. Ó, Champion Ásia, lembra que eu falei, eu não sou muito fã de jogar com os times lá da Japão, Coreia, China, mas eles têm um percentual, né, ó, de 26%. Se você entrar com um time somente de jogadores desses campeonatos que eu falei, dessas ligas, você tem 26% de ganhar um prêmio. Já no América 16, isso aqui, divisão 5, sempre lembra que são cards amarelos. Na Global All Stars, aquele que eu acabei de mostrar lá, dos 300, olha lá, 11%. Então, de novo, 11%. Aí, a gente pode considerar isso muito bom, né? Se eu comparar com outros, mas também está muito longe. Olha, a Division 4 é 1%. Nossa, ela é super competitiva. Mas lembra que eu jogando, eu não preciso competir, porque eu posso ganhar só de meu time fazer 205 pontos ou 250 pontos. E às vezes eu vou ganhar mais até do que essa carta. Esse 0,10 aqui, ele vale mais, né? Quer dizer, depende da carta. Você pode dar muita sorte para pegar, mas é difícil de você conseguir um card aqui, amarelo, que vai valer mais do que esse 0,10. Então são as regras de hoje do jogo. Eu ainda acho que vale a pena, quem pode, investir um pouco mais para buscar cartas raras, para buscar o 0,1 Ethereum toda semana. Certo? Mas é legal, ó, esse site aqui, ele já tem a probabilidade de cada rodada para você saber onde você vai se inscrever, em qual divisão você foca. Nessa não está acontecendo jogos da Challenger. Challenger, não tem nenhuma Europa aqui, ó, nem o Champion, nem o Challenger. Por quê? Porque ele está tendo a eliminatória dos times da Europa para a Copa do Mundo, então eles não entraram aqui. Mas a Europa, ela tem o Champion, que são as ligas da Espanha, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, e tem o Challenger, que são as outras. Daí entra Portugal, Holanda, Bélgica, Áustria e algumas outras, até a Rússia entra nesse Challenge Europe. Isso é legal você já, então, pensar nisso. É uma regra, eu preciso então já comprar só jogadores de um? Não necessariamente, mas tá vendo como às vezes é mais fácil? Por exemplo, cards amarelos, ao invés de você brigar com todo mundo aqui, você já monta um time focado, só com jogadores que jogam na América. Ou jogadores só da Ásia, enfim. Aí vai, né, das suas escolhas. Bom, mostrei isso. Então, como eu falei, aqui você pode... Lembra que eu falei da sua carteira? Aqui é onde entra, onde você vê o quanto que você tem. Aqui, tá vendo? Eu já tenho no Solr, eu tenho aqui de saldo 0,12 Ethereum. Ele está conectado já com a minha MetaMask. Mas o MetaMask que eu mostrei para vocês é uma carteira virtual que você conecta, ela funciona como um complemento do Chrome. Por isso que eu gostei dela, é bem prática para usar, certo? Ó, ela entra aqui, ó. Eu tenho ainda mais um resquício, porque nessa, tá vendo? Nessa de você usar o gás, ainda ficou lá ainda um resquício para a próxima transação eu fizer. Mas, como eu disse para vocês, compensa muito mais você começar colocando no cartão de crédito, que evita toda essa burocracia. Aí no cartão de crédito, você, na verdade, não vai vir o dinheiro para cá, né? Ele vai vir na carta que você comprar. Porque no cartão de crédito, você não coloca dinheiro aqui. Para colocar dinheiro aqui, você usa o Ramp, que também tem taxa, certo? E a taxa hoje, ela está maior do que você pagar no cartão de crédito. Por isso que eu falei, vamos pegar aqui, ó, se eu comprar um BRL, se eu for colocar R$500, que foi dá para montar um time, né? Vamos falar, ó, vou montar um time cartas amarelas. Quanto você vai pagar? Você vai pagar $5 de taxa. Gente, $5, se fizer o IOF do cartão, uma compra de R$500, vai dar 6%. $5 vezes 5, 25. É muito mais caro a taxa do que a taxa que você paga no IOF. E só confirme, né, se o seu cartão de crédito ele não cobra nenhuma taxa além, beleza? Mas por isso que eu não indico. Eu indico vocês comprarem. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão escolher, definiu, é amarela, vermelha, não sei. Vem aqui no New Cards Action, vou lá, em cartas. Aqui tudo está sendo lançado e por padrão ele mostra o quê? O que está acabando agora. Olha lá, falta 12 segundos, olha só uma carta, olha que barato. Você compra por 0,2, isso aqui é super barato. Mas, de novo, você tem que analisar, cuidado com a ansiedade. Analisa, filtra, fala, ó, mas aqui são jogadores lá, tudo do Japão, da Coreia. Eu não, eu quero
jogadores, eu posso escolher aqui. Eu quero só jogadores da... Vamos ver como que tá aqui, da Champion América. Aí ele já filtra. Aqui, então, o jogador... Isso aqui o jogador, o Yuga Kubo, ele é japonês, joga inclusive na seleção, né, do Japão, mas ele joga num time da MLS. Certo? Ó, Zack McMath. Ó, um preço bom. Esse goleiro vale mais. Falta 11 minutos. É isso que tem que ficar de olho. Fala, olha, isso aqui tá um preço bom. Depois vai lá, pesquisa. É que agora ele tá no banco. Ele tá machucado, esse goleiro, mas ele jogava titular lá. Ele jogava... Aqui mostra, ó, a pontuação dos últimos 5 jogos. Ele jogava e ele ficou machucado, porque eu tava acompanhando esse goleiro, eu sei. Aí ele ficou... Ele não está jogando, mas tem aí um potencial de voltar a jogar. Só tem um pouco de paciência, o preço dele está muito barato. O meu goleiro eu paguei 25, o meu goleiro que joga lá na Holanda, amarelo. Certo? Então aqui que você vai dar o bid é o quanto que você dá o lance. Ó. Por exemplo, nesse goleiro, no Zack McMath, eu posso aqui dar o lance, como eu tenho na minha carteira, ele já vai puxar direto aqui. Mas... você vai colocar os dados. Quando é um valor a mais, deixa eu pegar algum jogador que está... Isso aqui os amarelos, eles são mais baratos, não vão aparecer. Vamos pegar aqui um jogador só raro. Tá vendo? Mais um filtro que você usa aqui. Fala, não, beleza, Eros, eu vou para a estratégia de comprar só as vermelhinhas. Você já seleciona aqui que eu quero só o leilão das raras. Ó, o Vélez e do River. Lembra que a gente filtrou. Então é só da América e só raras. E nós temos aqui, ó, falta 50 minutos, temos um atacante do Vélez, que aparentemente está com preço muito bom. E ele joga sempre. Nos últimos 5 jogos ele jogou. E no último jogo ele fez 100 pontos. Deve ter deitado nisso. Então, e daqui 50 minutos esse leilão vai acabar. Oportunidades. Por isso que eu falei, para quem está começando, lembrando, depois que você comprou as 5 cartas, você vai ganhar uma. Certo? Agora, se você fez isso depois do dia 12 de agosto, vai ser uma carta limitada. Antes era uma rara. Eu ganhei uma rara, que foi aquela que eu vendi. Então aqui, ó, Maidana. Esse jogador foi meu primeiro trade. Eu comprei ele a 0,10 e vendi a 0,14. Então está sendo lançada a nova carta do Maidana, que já está com 35 anos aqui. Tomem cuidado com isso. Né? Se o jogador aposentar, você vai perder dinheiro. Esse jogador não vai mais pontuar, ninguém vai mais querer comprar. Lei da oferta e do mercado. Então aqui, vamos ver, DNP, esse jogador não joga, ele deve ser reserva, tem 19 anos. Aí tem que fazer uma análise de tudo isso para ver o que compensa, né, de vocês investirem. E daí aqui, como que é o processo então? Vamos pegar esse exemplo até, que tá um exemplo bom aqui, hein? Esse Frederico Mancoello. Como que eu faço o meu processo? Eu vim aqui e falei, olha, bom, tá interessante o preço, falta 50 minutos, última pontuação, tá jogando. Legal, bom comprar um jogador que tá nativa. Primeira busca que eu faço, eu abro aqui, vamos ver no mercado por quanto que está sendo vendido esse jogador. Primeira busca minha. Aí eu venho aqui, eu já vou selecionar aqui pelo preço mais barato. E é lógico que ele vai aparecer as cartas amarelas, certo? Aí fala, não, eu quero ver só as raras. Vamos filtrar aqui para ficar mais fácil. Beleza. Olha só, gente, que interessante. Isso está sendo real, ao vivo. Ao vivo no momento que eu estou fazendo, né? Esse jogador, ó, ele foi comprado nas últimas 5 horas, foi comprado por 49, 40, 35. E olha o preço que ele tá. Ele tá 0,2. Barbada, não é? É ou não é? Aí tá. Primeiro, cheque, legal. Segundo, vamos lá para o Soul Rare Data. Soul Rare Data, vamos ver. Vamos procurar ele aqui, ó. Frederico Mancoello. Vamos colocar o sobrenome que é mais fácil, certo? Mancoello. Frederico Mancoello. Aqui, olha como é legal esse site, por isso que é importante fazer a análise de dados. Aqui, nós temos o gráfico do preço. Gente, o Vélez entrou agora. Isso também é outra coisa legal. Por isso que até legal você ficar ligado nos times que nunca tiveram, estão entrando pela primeira vez, que ainda não tem muito parâmetro. E ainda falando na nossa região, na América ou América do Sul, a maioria dos usuários eles estão na Europa, estão na América do Norte. Então aqui ainda tem pouco conhecimento. Então é igual a gente quase investir numa liga japonesa, é o pessoal investir numa liga argentina, porque não tem o contato do dia a dia, certo?
ou a gente investir numa liga belga, por exemplo. Então aqui, isso pode ser indicativo de às vezes conseguir fazer boas compras. Ó, as cartas que foram lançadas, a primeira foi dia 2 de setembro, faz pouco tempo, e compraram por 51. Aqui por 35. Enfim, a mais barata saiu por 30. A carta mais barata dele saiu por 30. E agora, nesse lance, é claro, gente, que falta ainda 50 minutos. Mas só para vocês verem como funciona, ó, tá 002. Eu vim aqui e analisei. Outra coisa que eu analiso, SO5 score. O que significa isso? O score dele nos últimos jogos. Como a gente falou, no último jogo ele fez 100 pontos. Ele deve ter feito, daí a terceira busca, vamos buscar aqui o time, né? Vamos ver o Vélez. Aí eu venho aqui e falo, vamos ver, 3-0, certeza que esse nosso, olha lá, ele fez um gol, Federico Mancoello, certo? Cadê? O Federico Mancoello. E ele saiu ainda, ele fez 100 pontos sendo substituído. Fantástico, bela pontuação. Então, ó, ele jogou esse último jogo, fez bastante pontos, a gente já viu que ele pontuou em vários, então ele realmente deve ser ele é um starter, alguém que sempre começa jogando, olha lá, começou jogando. Vamos pegar alguns jogos mais antigos aqui. Mancoello, sempre jogando, sempre sendo substituído, né? Esse que a gente pegou sendo substituído. Tem algum ponto aí, mas pelo menos ele tem uma pontuação ainda boa. Ó, nesse jogo ele não entrou. Então eu gosto sempre de dar uma olhada, aqui eu tô fazendo, né, rapidamente, para não ficar um vídeo muito extenso, mas ele entrou, tá vendo? Ele não começou jogando, mas ele entrou. Então eu confesso que eu não sigo muito, não acompanho muito o futebol argentino, mas ele tem boas pontuações e, de novo, então passou pelos crivos. Primeiro, preço de mercado, preço existente aqui, porque não tem nem carta à venda dele. Eu não estou nem precisando de um meio de campo, mas eu vou dar um lance aqui, porque eu posso vender esse jogador facilmente. Primeiro, porque tem vários, ele tem a pontuação boa e ele não tem ninguém vendendo ele. Então é claro que o jogo vai lançar mais. Aqui não mostra. Pelo menos nos próximos dias não tem nenhum mais. Mas daqui a 5 dias, Sorare pode lançar mais cartas dele. Lembra? Tem 100, das vermelhas são 100 possibilidades. Aqui, ó, no caso, como eu já tenho, você viu que aí ele pede a senha e eu dei um lance. Aí vai aparecer aqui, ó, o meu lance é o maior até o momento. Falta 44 minutos para esse leilão acabar. Certo? Aí, claro, quando a gente coloca aqui, tem até gente estratégia, né? Como muitas pessoas vão filtrar pelo preço até, tem gente que já sobe o preço aqui, sei lá, colocaria já 15. Porque daí quem tá ali só buscando os baratinhos não vai nem ver. São estratégias aí para você comprar a carta. Mas, enfim, coloquei aqui, vamos esperar. Eu tenho certeza que vão ter outros lances, mas eu quero ver até onde que vai. Certo? Mas é uma oportunidade aí de compra esse jogador que a gente já viu aqui nos leilões. Bom, além então de comprar, eu dei o exemplo para vocês que eu mostrei de um bundle. Bundle, então, é quando é o kit. Nesse caso, não tem nenhum no momento. Eles devem estar modificando. Então, por isso que não lançaram aí, não tem nas próximos, normalmente lança 24 horas que fica, 24 horas não, 2 dias, 48 horas, então não tem nenhuma carta aqui, nenhum kit para eu mostrar para vocês, que é uma forma também que às vezes você pode comprar, conseguir um preço bom. Então acho que com esse exemplo eu consegui mostrar aí como que é o processo de você colocar dinheiro no Sorare. Você pode fazer essa compra direto aqui, então se fosse um jogador, por exemplo esse, só para mostrar para vocês, olha o valor dele, tá? Ele é 49,9, falta 1 minuto. É um goleiro, o goleiro sempre vale mais. É um goleiro que deve começar jogando, joga no PSV. Aí ele vai aparecer o quê? Ele vai aparecer o seu cartão, se você, né, primeira vez você vai inserir o cartão, lembrando que é uma compra internacional, então vai ter a validação, eu tive que colocar o token, isso faz tudo parte do processo, mas você dá o lance e ele vem que passou no seu cartão de crédito. Mas se houver um lance maior, fique tranquilo que depois vai ser estornado. Tá bom? E assim é a forma como eu indico para vocês iniciarem no Sorare. Então vocês vão buscando, faça essa busca, então olhe o jogador, use o Sorare Data, que é legal para você ver aí quando são jogadores que têm, ó, esse histórico dele, desde aqui, ó, essa rodada
foi quando? Essa rodada foi antes do meio do ano, e ele já jogava, já pontuava, teve alguns jogos que ficou aqui sem, né, jogar, mas ele, a maioria das vezes ele joga. Tem aqui, ó, essa pontuação dele é a média boa, ó, tanto que é verdinho, a média, né, acima de 35, inclusive a plataforma ela já dá aqui para você buscar, acima de 35 já considera boa. Para não ficar muito longo, só do Solskjaer, a última dica, depois eu posso fazer um explicando, mostrando ele. Aqui no Scout você pode buscar um jogador. Então eu posso aqui buscar, vamos lá que eu estou precisando de um atacante. Aí eu venho aqui, eu seleciono só o atacante. Eu quero que ele é o quê? Starter, ele comece jogando. Eu quero que ele não esteja machucado nem suspenso. E eu quero de qual liga? Eu quero da Champion América ou da Champion Europe. Aí eu coloco aqui ó, a idade. Não, 45 muito velho. Até 33, tudo bem. Eu quero que ó, nos últimos jogos ele tenha jogado pelo menos 30%. Ele começou jogando 30% dos últimos 5 jogos. Ele fez no mínimo 35 pontos até o infinito, né? Vai que tem um. Aqui também. Então, ele fez no mínimo aqui, ele participou da pontuação nos últimos 15 jogos, também é legal, porque às vezes nos últimos 5 jogos o recorte é muito pequeno. Eu quero que ele jogou metade. Nos últimos 15 jogos, ele tem que ter jogado metade. Ele começou aqui, ó, jogando quase 49%, 50%. Eu quero uma carta rara. Preço, aí, ó, o olhar de um mês atrás até 0,5. Isso daqui é muito legal. O Solskjaer Data a gente consegue buscar o jogador com base na pontuação deles. Então, aqui ó, me mostrou 7 resultados. Então, eu tenho 7 jogadores que são atacantes, que começam jogando, que jogam o Champion América, então jogam aqui na América, e que pontuaram e que jogaram nos últimos 15 jogos, pelo menos metade começaram jogando, fizeram no mínimo a média 35 pontos. Nos últimos 5, a sua média também está em 35, e jogou pelo menos 30% dos jogos. Então, nós temos aqui, jogou, né? Ou começou jogando aqui. Mas eles. Você pode daí fazer essa, às vezes um cara que entra bem, enfim. Eu tenho 7 opções, depois eu faço o quê? Eu vou lá e vou investigar. O Yua Kubo joga no Cincinnati, Juan Lucero do Vélez, eu tô de olho também nesse jogador. Justin Meran, Salt Lake City. Qual que é o processo? Depois que eu olho, então, aqui, esses 7 jogadores, eu vou entrar em cada um deles, eu vou olhar a sua pontuação, eu vou ver o time, então, aqui, ó, dentro do Vélez está aberto aqui. Classificação, pô, como que tá o Vélez? O Vélez não tá muito bem, mas o campeonato tá começando ainda. Então, a gente conhece o Vélez, sabe que é um time tradicional, dificilmente vai brigar aí para cair, certo? Então, isso é importante também. Lembrando, por exemplo, a MLS não tem essa questão de cair. Então, você tem ali o time, não tem rebaixamento. Isso já é um ponto positivo. Mas tem os playoffs. Se não classificar para o mata-mata deles, né? Lá são oitavas de final, você também vai ter menos jogos. Aqui é a mesma coisa. Então, eu olho lá, olho aqui a pontuação dele, média. Ó, joga bem. Até que tem uma pontuação boa, né? Tá vendo? 41. Por isso que aquele outro jogador, tá vendo que a pontuação dele acima de 50 é muito boa. Amarelo já tá ok pra gente começar a montar nosso time, né? Se a gente fizer os cálculos lá, vai chegar nos 200 pontos se a gente tiver uma média dessa. Lembrando que a gente vai ter pontuação a mais por ser uma carta dessa temporada, vai ter pontuação a mais do capitão. Então, se comprar jogadores aí que fazem a média de 40, você vai garantir ali a sua pontuação para ganhar o seu Ethereum. Certo? Então, depois que eu olho aqui, eu vou olhar o quê? Juan Lucero. Eu venho no Solskjaer, eu busco aqui pelo nome. Eu venho na lupinha, vamos ver por quanto que está sendo vendido. Juan Lucero. Aqui no Solskjaer ele já fala, ó, gente, o preço dele médio está 34, certo? Dos últimos 3 dias. Então, vai que tem alguém vendendo por 28. Eu aproveito. Isso que é legal aqui do Solskjaer. Você pode analisar. Aqui a carta vermelha tem 9 cartas. Tem 71 cartas de amarela. E olha o preço. Também um bom preço para um jogador que começa jogando, que é o Juan Lucero, para você montar, seja no limitado. Aí, ó, busquei aqui. Aqui tem a pontuação, tem os próximos jogos, tem as estatísticas. Mas eu venho aqui em cards.
Vamos ver o que tem o preço mais barato desse Juan Lucero. Eu sei que tinha um leilão dele acontecendo. Aqui tem cartas amarelas, mas vamos lá, eu quero as vermelhas. Ó, faltam 48 minutos e 0,8. Também o preço está muito bom. Por quê? Nós temos aqui um de 37, que também é lance. E nós temos para comprar por 40, 44. O Soul Hair Data, o preço médio dele está 34. Então, o que eu posso analisar? Falar, bom, eu posso dar um lance aqui, porque até, ó, na verdade, eu pagaria até 34. Esse daqui, para mim, já foi. Mas aqui, ó, aqui ainda posso dar um lance aqui também. Ah, mas aqui que eu não quero usar, eu não quero passar no cartão aqui, eu quero usar Ethereum. Então, eu vou esperar porque eu já dei o lance no outro. Então, aqui, mas para você que está comprando, dando lance no cartão, né? Está começando no jogo, aí é legal. Você já pode dar um lance aqui também. É mais uma oportunidade de compra aqui interessante. Um atacante, 29 anos. Eu já fiz uma pesquisa dele antes, eu sei que ele também sempre começa jogando, tem uma pontuação boa. Certo? Então é isso. Fiz aqui, mostrei para vocês como que vocês podem comprar cartas, algumas dicas importantes para não ter ansiedade, para pesquisar com calma. No começo, até para você ganhar a sua carta gratuita, você se inscreveu, né, usando aí o link que eu disponibilizei aqui para vocês. É legal você comprar usando o lance, porque você vai ganhar uma carta. Querendo ou não, é isso. Essa carta você faz mais dinheiro. Então é isso. Se você gostou, lembre de deixar o like, se inscreve aqui para você receber as notificações, compartilha também com seus amigos. Você que já entrou, cria no Soul Hair. Aqui no Soul Hair você pode, deixa eu mostrar aqui rapidamente, você pode aqui, ó, invite friends. É isso que eu fiz para vocês. Vocês podem colocar. Tem um pessoal que já sei que já usou meu link, já se inscreveu, e você copia o link e manda para seus amigos. Faz isso da sua conta também, é legal. Você entrou pela minha indicação e você vai indicar outros. E você, cada 5 cartas que os seus colegas comprarem, você também ganha uma. Por isso também que eu reforço, que eu crio aqui, que vocês entrem no jogo. Não só por isso, né? Não só por esse benefício, mas a gente pode trocar figurinhas literalmente. A gente pode trocar cartas. Isso é uma outra coisa legal que eu vou falar ao longo. Você comprou um card, você tem essa troca entre jogadores. E tem igual colecionador, troca uma por uma. Eu já fiz várias trocas, é bem legal, é legal ainda mais com pessoas que a gente conhece. Beleza? Então, eu fico por aqui. Próximo vídeo, espero que na próxima semana eu vou falar aí sobre como que foi eu montar um time para ter o meu primeiro Ethereum. Nesse vídeo longo, eu já dei algumas dicas de como eu faço para comprar, como que é a análise que eu faço. Eu não mostrei nem o Transfer Market, mas no próximo eu vou ir um pouco mais a fundo aí nessa análise dos jogadores e dos cards para você comprar bem, que é o mais importante, certo? A gente está falando de Ethereum, mas eu compro bem e daí a gente torce para que nosso jogador vá bem, que a gente consiga vender, que a gente consiga pontuar com ele. Valeu, gente. Então, até o próximo vídeo. Boa semana para todo mundo.